Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo. Pastor Francisco Lucas, Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina, através da internet, Facebook, à tua disposição, pelo telefone 999 12 8245. Aleluias! E através desse canal abençoado, manifestando o reino de Deus, comunicando, compartilhando as coisas do reino a qual pertencemos. Aleluias! O reino de Deus. Glórias, aleluias. E eu queria assim, ler esse texto inicial da Bíblia, aleluias, no livro de Gênesis, é claro, glórias a Deus, e compartilhar inicialmente algumas coisinhas aqui, querido, com você, da parte de Deus, é claro, porque a palavra é dele e eu sou apenas um comunicador. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, e o Espírito Santo tem total liberdade a estar nos conduzindo, aleluias. Muito bem, no princípio da Bíblia e também no princípio da criação. Glória a Deus. Veja então, está escrito ali em Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Glória a Deus. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite, houve tarde e manhã, o primeiro dia. Glórias a Deus, aleluias. Temos aí no versículo 26, não é? Ainda dentro dessa realidade sobrenatural. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Glória a Deus. A gente sabe que, no miúdo das coisas, não é? Assim trazendo uma colocação a respeito, melhor, sem precisar ler lá atrás, aleluias, que Deus criou primeiro o homem, você vai encontrar isso lá, né? E a primeira relação, o primeiro contato que Deus teve foi com o homem, a coroa da criação, amém? Aleluias. Então, por um longo tempo, é claro que Deus esteve se comunicando com Adão. A gente vê que ele, então, traz Adão para dar nomes aos animais e dar autoridade a ele também sobre os animais. E para governar a terra. Assim foi o princípio. Aleluias. Mas, logo depois, viu Deus que o homem estava só. E disse, não é bom que o homem esteja só. Amém? Então ele criou do homem à mulher. E se você não crê no sobrenatural de Deus, e é isso que Deus quer colocar para você, como tudo desde o começo foi uma ação de Deus sobrenatural e vai ser até o final e eternamente, para que você possa abrir os seus olhos e enxergar de verdade essa dimensão, aleluia. Então a palavra declara que Deus então, ele tirou uma costela do lado esquerdo do homem. Não é simbologia não, hoje a ciência pode fazê-lo, amém?
Não perfeitamente como Deus, que não conseguiu até hoje, nem vai conseguir. Mas ele tira uma costela, faz Adão dormir, Adão é anestesiado, tira uma costela e dessa costela ele faz o que dela uma mulher para o homem. E atrás, uma mulher linda, perfeita, Eva. E Adão estala os olhos e diz, essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Aleluia! E ali então, Adão deixou de estar sozinho. Glória a Deus. Então, tudo isto é plano de Deus e um agir e um operar sobrenatural de Deus. Aleluia. Você vê, amado, que no princípio Deus criou. Amém? No princípio da criação. Porque Deus existia antes, com certeza. Amém, amados? E o reino dos céus, ele é habitável, habitado. Aleluias. E a gente não conhece ainda essa realidade. Essa é a verdade. Aleluias. Nós ainda não conhecemos essa realidade. Ou os nossos olhos não se abriram ainda a isso. Glória a Deus. Mas, veja bem, foi do poder de Deus, foi do mundo invisível, aleluia, do mundo sobrenatural, que veio a existir o mundo natural, o qual nós vivemos. Mas todo o operar segue sempre de Deus. O querer e o operar está em Deus. Amém? Isso é uma regra, isso é uma lei para muitas coisas. Glória a Deus. Quer dizer, ele segue operando. Mas essa passagem nos mostra, esse começo, uma dimensão muito grande das coisas. Amém, amado? E como Deus, ele é parte, ele é fundamento em tudo isso. Então, surge uma pergunta, como é que o homem vai desprezar isso? Vai desprezar Deus? E vai querer se achar que é dono do seu nariz e fazer tudo do jeito dele. Glória a Deus, de maneira nenhuma. Deus jamais pode ficar fora da nossa vida, porque Ele é a essência, Ele é tudo. Aleluias, Ele é o Criador. Glórias a Deus. Então, nós precisamos sair dessa dimensão natural. Isso é a fé. Porque tudo que a Bíblia declara é fé. Aleluia, é o sobrenatural de Deus. Para que possamos crer e participar desta realidade. Aleluia. Nós vimos então, mais tarde, a questão da aliança de Deus com Abraão. A gente sabe que Israel, os hebreus, eram filhos de Abraão, descendência de Abraão. Glória a Deus, que veio ser gerado hoje Israel. Israel, quem mora em Israel, os judeus, são descendência de Abraão. Abraão, amigo de Deus, uma palavra revela. Abraão, amigo de Deus. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos entrar nessa dimensão. Não adianta nós queremos ter o entendimento e a revelação se não adentrarmos a essa dimensão. Sairmos dessa base e estar sob as águas com Jesus, eu diria assim, numa nova realidade. Aleluia! Então é por isso que existe a Bíblia, para que possamos aprender essas coisas e nos conduzir conforme ela nos mostra. Amém, amados? Então veja bem, se tudo é sobrenatural, por isso é que é impossível, não é, crer em Deus se nós não tivermos essa fé. Então aí entramos no lugar da questão da fé. Amém? Muito simples hoje. Hoje tem umas camisas, fé. Até parece que todo mundo conhece o que é fé. Até na igreja mesmo, fé. Né? Mas a Bíblia declara que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé em quê? Fé em Deus. Do que nós estamos até aqui conversando. Amém, amados? Então, a palavra de Deus, ela nos faz sair de uma condição pequena e enxergar a grandeza de Deus. É isso que até agora nós estamos comentando. Amém? E é dessa maneira que eu preciso enxergar as coisas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Houve um momento em que Abraão estava ali na tenda, e quem sabe já sem esperança,
mas sempre glorificando a Deus, mas parecia que a promessa estava se indo, estava se perdendo aos poucos. E Deus, que é maravilhoso, ele veio até Abraão e falou com Abraão e disse: Abraão. E Abraão, como sempre, disse: eis-me aqui, Senhor. Que maravilha isso. Ele disse: Abraão, sai da tenda. E Abraão, não pensa duas vezes, ouvindo a voz de Deus, ele saiu da tenda e foi para a rua. Então Deus disse: olha para as estrelas e vê. Não é? O que Deus quis dizer com isso? Sai do teu mundo pequeno e começa a enxergar toda a dimensão. É isso que a palavra de Deus, não é, nos traz, a revelação de coisas que estão ocultas, que não sabemos, mas que através do conhecimento da palavra nós passamos a conhecer pelo entendimento e a perceber pela mente, pelo coração e principalmente pelo Espírito. Aleluias! É claro, amado, que Deus ele é perfeito em tudo, né? Para que nós pudéssemos entrar nessa dimensão, precisaríamos, claro, sempre do Espírito Santo. E o Espírito de Deus teve uma atuação antes no Antigo Testamento. Ele se manifestava na vida deles. Aleluias! Mas hoje não é somente uma manifestação exterior ou dentro de algum objetivo. Hoje, todo aquele que se converte a Cristo, ele passa a ter direito à presença em si do Espírito de Deus, segundo a promessa que está lá em João 14. Então, somente com o Espírito de Deus é que de fato podemos enxergar da maneira que Deus quer que nós enxergamos todas as coisas, tendo o discernimento de todas as coisas. A palavra de Deus, ela realmente é um rio de água viva, cheio de mistérios. Mas a gente vê que quando você abre esse livro sem o encontro com Jesus e sem a presença do Espírito Santo, e você passa a abri-lo, é claro que você não vai ter conhecimento e capacidade para entender. Então, até nisso há uma trajetória para nós hoje. Primeiro Cristo veio, se entregou naquela cruz, derramou seu sangue precioso, foi recebido em glória, né? Ele é o Senhor, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E foi dada ao homem, então, a presença do Espírito Santo, para que ele tivesse intimidade com Deus. Intimidade com Deus. A revelação de Deus pelo Espírito Santo, a palavra de Deus. Então ele pudesse entrar numa dimensão sobrenatural e viver desta maneira. Deus está trazendo aqui a passagem de Pedro. Pedro ele disse: Senhor, se és tu, manda que eu ande sobre as águas. Ele disse: então vem, Pedro. E Pedro ele foi e caminhou sobre as águas. Amém, amados? É isso que Deus nos quer, sobre as águas. As águas é o mundo natural que nós vivemos. Sobre ela está numa dimensão sobrenatural. E vimos que Pedro estava já evoluindo na questão. Com Jesus, vendo os milagres, ele estava já percebendo muita coisa, né? Mas, de repente, ele, olha as ondas e bate o vento e dá um certo medo, não é? E ele então começa a afundar. Mas ele dá um grito, uma oração pequena, mas poderosa. Salva-me, Senhor! E Cristo então estendeu a mão e o puxou. E sobre as águas os dois, ele disse então para Pedro: Pedro, por que duvidaste? Amém? Mas continua hoje, moçada. Aleluia! Deus sabe de tudo. Amém, amados? Glórias a Deus. E quanta coisa Deus está aqui nos falando. Por isso que quando Cristo vem, ele não somente prega o reino dos céus, ele também, através dele, é manifestado sinais e maravilhas, prodígios, milagres, porque o nosso Deus é Deus de milagres. Então as pessoas assistiam tudo aquilo e ficavam maravilhadas, mas tudo aquilo tinha uma intenção, o plano de Deus, o homem alcançar essa dimensão, a dimensão que ele vai morar, a dimensão espiritual, perfeita, poderosa e eterna. Glória a Deus, aleluias.
Veja quantas coisas até aqui a gente já falou. Mas Deus está dizendo isso. Agora eu queria findar isso com algo maravilhoso. Jesus diz, eu sou a porta. É a luz do mundo, é o pão da vida, mas eu sou a porta. Significa, eu sou a entrada para essa dimensão. Aleluia! Entrarás e sairá, mas um dia nós entraremos para sempre, quando realmente ele voltar. Mas até lá, nós temos pastagem, nós temos consolo, nós temos cura, nós temos bênção, nós temos unção, poder, aleluias, para entrar e buscar. Não é? E a gente faz isso, não é? De uma maneira especial, a gente está trabalhando, está vivendo, enfim, lidando com as coisas dessa vida, mas existe um momento importante da oração, que a gente toma o joelho, existe um momento importante do culto, a gente vai lá para buscar força, cura, preparo, amém? E nós somos sempre alimentados. Quer dizer, a gente entra e sai, e entra e sai. Aqui está essa palavra então para você, amém, amados? Para que você se encontre. Verdadeiramente, saia da tenda, olhe para a dimensão de Deus e viva uma vida no sobrenatural. Fique na paz, em nome de Jesus. Deus te abençoe.